Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo bem. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no Momento de Reflexão. Que Deus abençoe a você, a sua vida e toda a sua família. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender o assunto de hoje, que vamos falar sobre a cura de um paralítico. Aqui em João 5,14, fala o seguinte: Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olhe, você foi curado. Não peques mais para que não lhes aconteça coisa pior. Então, esse paralítico aqui, ele foi curado por Jesus e depois Jesus encontrou com ele no templo e falou que essas palavras, para que ele não pecasse mais, para que não acontecesse o pior com a vida dele. Então, isso significa que todas as nossas doenças, nossas enfermidades, é causada pelos nossos pecados. E que pecados são esses? O pecado da transgressão das leis da saúde. Então Deus deixou leis, né, na palavra dele. Tem várias leis, mas vamos falar aqui hoje só da lei de saúde. A lei de saúde não é menos importante como a lei do decálogo, que é um dos 10 mandamentos. Então ela é tão importante quanto a lei dos 10 mandamentos. Então, porque se nós transgredirmos a lei dos 10 mandamentos, nós estamos pecando. E as leis da saúde também estamos pecando. E quando nós desobedecemos as leis da saúde, isso nos leva às enfermidades, assim como esse paralítico aqui. Então, e essas enfermidades, Deus não quer que nós soframos, porque o propósito de Deus é que nós obedeçamos as leis da saúde para que assim nós vivamos melhor e as situações não piorem, assim como aquele do paralítico aqui. Então, aqui na Ciência do Bom Viver, fala que nós temos que ter a cooperação do divino com a do humano. Então, nessa parte aqui que hoje vamos falar, entra a cooperação de Deus, do médico e a nossa. Quando nós temos uma enfermidade que nós queremos ser curados, a primeira coisa que nós temos que ter, colocar em mente, é que nós vamos ao médico, o médico dá o diagnóstico das nossas doenças, e o médico ali está preparado para fazer tudo que está no alcance dele, né? Ele faz o diagnóstico, eles nos dão o tratamento, e aí se algum hábito de vida que nós tem e leva a essas enfermidades, o médico ali nos orienta, que é o papel do médico, né? Ele nos orienta a, a deixar de comer certos tipos de coisa, nos orienta a viver um estilo de vida diferente daqueles que nós vivemos até aquele momento. E assim, a cooperação de Deus está junto com a do médico e com a nossa. Aí sim entra a nossa iniciativa de mudança, né? De mudança de hábitos. Porque se nós não entrarmos com essa iniciativa de mudança de hábitos, nós continuamos desobedecendo as leis de saúde e aí não tem como nós vivermos sem enfermidades, né? Aí a situação é só piorar, como que Jesus falou aqui. Aqui fala que Cristo, quando curava a doença, advertia a muitos dos enfermos: não peques mais para que te não suceda coisas pior. Foi o que ele falou para o paralítico. Assim ele ensinava que havia trazido sobre si mesmo a doença, transgredindo as leis de Deus e que a saúde podia ser preservada unicamente pela obediência. Então, o médico deve ensinar a seus pacientes que devem cooperar com Deus na obra da restauração. Então, o médico tem plena compreensão, sempre crescente, de que a enfermidade é o resultado do pecado. E o pecado o que é? O pecado é nós transgredir as leis da saúde, comendo e fazendo tudo aquilo que prejudica a nossa saúde. Então, sabe que as leis da natureza são tão verdadeiramente divinas como os preceitos do decálogo que já falamos aqui. O que unicamente obedecemos lhe podemos conservar ou recuperar a saúde. Ele vê sofrendo muitos com resultado de práticas nocivas, os quais poderiam ser restituídas à saúde caso fizesse o possível em benefício de sua própria saúde. Então, o esforço tem que ser nós, né? O nosso esforço com a nossa força de vontade, com a nossa iniciativa. É claro que nem sempre é fácil, mas quando nós temos a boa vontade de mudanças de hábitos, de
temos um estilo de vida que nos traz os problemas de saúde, e aí nós queremos ser curados, aí entra a nossa força de vontade junto com a do médico e Deus, e aí sim nós vamos ter as nossas enfermidades curadas, se assim nós mudarmos, pedirmos para Deus em oração, com fé e esperança, e aí sim nós vamos ter as nossas enfermidades curadas, né? E aí sim nós vamos viver melhor. Então, precisa que se lhe ensine que toda prática destrutiva das energias físicas, mentais ou espirituais é pecado. Então, qualquer prática de uma dessas três aqui é pecado se nós passarmos dos limites, né, do que Deus pede. E que a saúde tem de ser garantida por meio da obediência às leis estabelecidas por Deus para o bem da humanidade. Então, Deus, quando colocou as leis de saúde aqui, Ele queria só o nosso bem. Deus sempre quis o nosso bem, porque Ele nos ama. Ele não foi o plano de Deus, não é e nunca foi que nós ficássemos doentes. Mas nós, como pecadores que somos, né, transgressores das leis de Deus, tanto da saúde como dos 10 mandamentos, aí nós nos tornamos pecadores neste mundo cheio de pecado. E aí sim nós ainda queremos ser curados. Se a gente não termos uma mudança, não tem como Deus agir, né? Deus só age junto com a nossa cooperação. Quando o médico vê um doente sofrendo uma doença ocasionada por regime alimentar impróprio ou outros hábitos errôneos, e todavia deixar de dizer-lhe isso, ele não pode fazer isso porque está negligenciando, né? Então, os médicos estão preparados para estar sempre alertando os seus pacientes sobre os resultados da doença, para que assim eles consigam chegar a um estágio, né, de saúde melhor. Então, os que compreendem os princípios da saúde deviam ser zelosos em lutar para combater as causas das doenças. Então, o que é combater as causas das doenças? É sempre deixar de ingerir aquilo que causa o problema. Porque todas as doenças hoje, elas são causadas pela a própria alimentação, pelo nosso estilo de vida que nós levamos. E aí sim nós estamos cheios de enfermidade porque a gente não tem esses princípios, né, zelosos que a gente precisava ter, que Deus espera de nós. E aí, vendo o contínuo conflito com a dor, trabalhando constantemente para aliviar o sofrimento, como pode um médico manter-se em silêncio? Os médicos, eles são sempre preparados, né, para ajudar os seus pacientes a ter uma restrita saúde contra as doenças. Então, quando o médico nos alerta, não coma mais isso, deixa de comer isso, vai fazer aquilo, vai fazer exercício, o médico muitas vezes nos alerta e nós não damos ouvidos, né? E aí a gente não dá ouvido nem os médicos, nem a palavra de Deus, que é a lei da saúde. Aí sim não tem como nós termos a cura que nós tanto quer, né? Então torna-se claro que o caminho dos mandamentos de Deus é a verdade da vida, é a vereda da vida. Deus estabeleceu leis da natureza, mas suas leis não são arbitrárias exigências. Todo não fará será na lei física, seja na moral, implica uma promessa. Se obedecermos às bênçãos, nos seguirá os passos. Deus nunca nos força a fazer o que é direito, mas nos procura salvar do mal e leva-nos ao bem. Então, Deus nunca força a nós fazer aquilo que nós não queremos fazer. Deus sempre nos dá o livre-arbítrio, né? Isso foi desde lá do Jardim do Éden, com Adão e Eva. Então, nós fomos criados por Deus com esse livre-arbítrio de escolhas. Então, as escolhas que eu fizer, elas vão trazer tanto benefícios para a minha saúde, para a minha vida, como trazer prejuízos, doenças. Aí vai da minha escolha, porque Deus não força eu obedecer o que Ele pede. Não, Ele não força nós guardar os 10 mandamentos, que está no decálogo, como as leis de saúde. Só que Ele faz aqui, Ele procura salvar do mal e levar-nos ao bem. Deus está sempre nos buscando a salvar,
luz do mal, nos dando alertas, nos dando orientações, e porque Ele quer nos levar sempre ao bem. É isso que Deus faz por nós, porque Ele nos ama. Deus ama você, ama a mim, ama todos nós, e o que Ele quer é que nós vivamos bem. Assim como o pai ou a mãe quer o melhor para o seu filho, quer ver seu filho com saúde, faz de tudo, pelo menos deveria fazer de tudo para que os filhos, tanto no comer, tanto no estilo de vida no geral, fosse obedecidas assim as orientações que os pais dão para que a criança cresça, se torne um adulto, né, com saúde e assim seguindo os planos de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Mas que eu e você possamos fazer as nossas escolhas segundo a vontade de Deus. Se tivermos alguma dificuldade, que nem sempre é fácil, né, nós temos uma mudança de vida, mas vamos pedindo a Deus com a nossa força de vontade, buscando a Deus em oração, que Deus faz a obra em todos nós. A obra de Deus não é de nós mesmos, porque nós somos pecadores, não temos condições nenhuma de mudança por nós mesmos, mas Deus, Ele nos dá vitória se assim nós quisermos, pedirmos e fazer a vontade, que é o que Ele pede. Que Deus abençoe você, fique com Deus. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.